Opa, Evandro Farias do Instituto Consciente, tudo bem contigo? Hoje nós vamos falar sobre como resolver problemas. Você tem uma técnica para resolver seus problemas? Sabia que existem técnicas seculares para a resolução de problemas? Existe uma forma, existe uma maneira que você pode conscientemente parar e resolver o seu problema. Nesse vídeo eu vou apresentar para você exatamente essa técnica. São 4 passos simplíssimos para que você possa resolver. Mas antes disso eu preciso pedir para você. Você sabe a diferença de um problema e uma preocupação? Sabe? Como diria Pedro Bial naquele poema Filtro Solar, preocupar-se é tão eficaz quanto mascar chiclete para resolver uma equação de álgebra. Já parou com isso? Já parou pra pensar nisso? Cara, preocupação nada mais é do que um estado de preocupar-se. Você se coloca numa condição que você não vai ter solução ainda e você fica pensando sobre aquilo. É só isso. E é um estado paralisador. Você fica paralisado, sem nenhuma ação e preocupando-se. Leia as palavras. Eu gosto muito de ler as palavras. Preocupação. Se ocupe, não se preocupe. Quer resolver uma preocupação? Determine em qual data que você vai resolver aquilo. Putz, estou preocupado que no final do ano... Ótimo. Faz um roteiro de como vai ser, cria o cronograma das datas e executa naquela data. E ocupe-se naquele momento. O problema é diferente. O problema é uma coisa que já chegou em você e que você tem que tomar uma decisão. Essa, basicamente, é a diferença. O problema, ele está no tempo presente. A preocupação é um problema no tempo futuro. Então, você tem que fazer essa distinção, analisar isso dessa maneira. Eu estou preocupado ou eu tenho um problema para resolver? Ok? Partindo do princípio que você tem um problema para resolver, qual é a primeira coisa que você deve fazer? A primeira coisa para resolver um problema, deixa eu pegar aqui para a gente escrever. Primeira coisa é fatos. Junte todos os fatos possíveis. Realista. Não fica viajando na maionese, não. Não. Fatos. Qual é o problema? Essa é a pergunta direta que você deve responder a si mesmo. Qual é o problema? Se você não tem condição de ter todos os fatos, junta todo mundo que está envolvido e busca todos os fatos. É pai, é mãe, é gerente, é dono da empresa, é fornecedor. Junta todo mundo e qual é o nosso problema? Essa pergunta deve ser respondida, tá? A partir do momento que você tem o fato, você vai se perguntar o seguinte: qual é o pior cenário? Qual o pior cenário? Se esse problema aqui, se esse fato continuar, qual é o pior cenário que vai acontecer? Por exemplo, eu discuti com o meu chefe. Cara, sexta-feira à tarde eu discuti com o meu chefe. Vou passar o final de semana inteiro ferrado, louco, preocupado, tenso, ansioso, vou brigar com a minha família, vou deixar de fazer o que eu queria fazer, não vou ver meus amigos, não vou tomar as atividades com relação ao meu corpo, à minha saúde, vou me embebedar, não sei. Às vezes quando a gente se preocupa com alguma coisa, você acha que tem um problema, ou se você tem um problema e não usa os passos para poder definir, você comete outros erros. Você pode cometer outros erros, que fique bem claro, tá? Aqui é só um exercício didático, por isso que eu falo tantas coisas para você, para ver se uma delas toca em você. Briguei com o meu chefe na sexta-feira, posso ser mandado na segunda-feira. Ótimo, tem um problema. Não devia ter brigado com ele. Ou devia sim, devia ter colocado a minha posição como eu coloquei. Fatos. Quais foram os fatos que levaram eu a brigar com o meu chefe? Esteja preparado para resolver o problema. Se de repente o erro foi seu, tenha a hombridade de ir lá e reconhecer o erro. Talvez a relação de vocês cresça muito com essa hombridade. Se o erro foi dele, apresente a sua posição agora, pós-briga, de uma maneira mais calma. Vá resolver o problema, vá com o espírito de resolver. Não fuja, jamais fuja do problema. Tem pessoas que mentem para si e para os outros para fugir do problema. Não. Busquei os fatos, vou resolver o problema. Qual é o pior cenário? Cara, se ele é seu chefe e é uma hierarquia, o pior cenário que eu imagino que possa acontecer com você é ser mandado embora. Ótimo. Você ama esse emprego? Você não vive sem esse emprego? A sua condição financeira, se a sua condição financeira vai ser afetada, de repente você tem uma reserva, de repente você vai receber os direitos trabalhistas que você tem ali e vai poder ficar. De repente, a vida vai te dar o break point, sabe? Aquilo que eu chamo de ponto de ruptura. A vida vai escolher por você e você pode ir para um emprego outro melhor, muito melhor do que esse. E o terceiro passo é exatamente esse: avaliar quais ações você pode fazer para amenizar, para diminuir o pior cenário. Como é que eu diminuo esse pior cenário? Quais ações? Então, se você já tem os fatos, você já sabe qual é o pior cenário, você pensa em como que você vai diminuir isso daí. De repente, sabendo da sua posição, sabendo da posição dele, reconhecendo o teu erro. É isso aí, tá? E o quarto passo e definitivo é agir. Coloca uma data e faça o que deve ser feito. Simples assim. A partir do momento que você tem um problema, você conhece todos os fatos. Se todos os fatos colocados para você já determinou qual é o pior cenário que vai acontecer, você já fez todo o movimento de pensar e jogar quais são as ações que você pode fazer para diminuir isso daí, haja fortemente, massivamente para poder resolver ou atenuar todo o prejuízo que você pode ter nesse problema. Legal, esses foram os 4 passos para que você possa resolver os seus problemas. Tem muito mais conteúdo como esse aqui no canal. Eu vou pedir para você dar o seu like se fez sentido para você, se você gostou, comenta
se você já está usando essa solução, se você tem outra solução que você usa que pode ser diferente dessa, compartilha com seus amigos. Pra gente é muito importante que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Ajude as pessoas com dificuldade em resolver seus problemas. Legal? Muito obrigado. Valeu!